Então, vocês estão com a tela grande aqui, a tela pequenininha ali do slide. Nós vamos já inverter, para que vocês possam ver a nossa live de hoje. Chama-se Mapeando a Dor Ciática. Como é o nome correto do nervo? Ciático ou isquiático? O nome correto, tanto faz. Todas as duas nomenclaturas estão corretas. Nervo ciático existe? Coloca aí para mim se esse nervo ciático existe. Eu falei para vocês que o nervo ciático não existe. Pelo menos, vamos dizer assim, no desenho esquemático seu. Ele é considerado o nervo mais longo do corpo, o nervo mais volumoso, mas o que me chamou a atenção é que ele é considerado o nervo mais longo do corpo, o nervo ciático. E aí eu fui tirar a medida dele, onde ele é chamado de ciático, que é na parte posterior da coxa. E na parte posterior da coxa, nós temos um na anterior da coxa, que é o nervo femoral. E eles ficam parecidos, né, com o comprimento. Então deve ter alguma coisa errada. Então eu fiz um desenhozinho esquemático, né, 2 desenhozinhos esquemáticos, para explicar para vocês por que que o nervo ciático, você olhando assim o nervo ciático, ele de fato não existe. Então vamos lá para a nossa animação. Então você tem aqui descendo na parte posterior da coxa, onde ele é chamado de nervo ciático. Então você está vendo apenas um nervo. Quando chega ali uns 3 dedos da fossa poplítea, ele vai se dividir. Aí você tem um ramo lateral, que se chama nervo fibular comum. E você tem um ramo posterior que segue a mesma linha do ciático, que é o nervo tibial. Que o nervo ciático seria esse que está aparecendo aí. Ele vinha ali uns 3 dedos da fossa poplítea, ele se dividia em 2, que seria o nervo fibular e o nervo tibial. Olha só, lá de cima, nós vamos já ver o esquema. Lá de cima das raízes nervosas, já sai um nervo. E olha pela cor dele, ó. Olha pela cor dele. É o nervo fibular comum. Então, o nervo fibular comum, ele não começa na fossa poplítea. Ele já começa lá em cima, nas raízes nervosas. E nós já vamos ver as raízes nervosas. Num desenho de Atlas, você vai ver exatamente isso que eu estou falando para você. Paralelo a ele, juntinho dele, desce outro nervo. E pela cor dele, é o nervo tibial. Então, desde a sua, né, ali, quando eles passam pelo grande forame isquiático ali, aí eles se juntam. Eles nascem separados, se juntam para poder descer na região posterior da coxa, envolvido por uma fáscia neuromeníngea, tecido conjuntivo. Então, vocês estão observando aí que o que a gente chama de nervo ciático ou nervo isquiático é exatamente a descida não só de um nervo, mas de 2 nervos que descem paralelos. Quando chega exatamente ali, 3 dedos acima da fossa poplítea, ele agora não nos dividir, vamos nos separar. E aí, lá embaixo, como lá em cima, como eles nascem separados, eles fazem essa divisão, eles fazem essa separação. Então, lá você vai ter denominado, né, na nomenclatura anatômica, o nervo fibular, que já vem lá de cima, e aí você tem o nervo tibial. Então, esse é o esquema, certo? Esse é o esquema do nervo chamado nervo ciático.
Por isso, se você quiser dizer que ele não existe, não é um nervo, o nervo ciático. É o quê? É os dois nervos que têm nome já. Então, vocês estão observando aí, ó, lá em L4, tudo amarelo. L5, vão seguindo. S1 e S2 são as raízes nervosas, ó. São as raízes nervosas do amarelinho. Quem vai ser o amarelinho? O nervo fibular comum. Você está vendo aí, né, Ítalo, que eles nascem separados vamos dizer, em níveis diferentes. Aí eles vão se unir, porque passa ali no apertado. Você vai saber por que eles vão se unir. Então estão ali os dois. Tá certo? Então você viu L4, L5, S1 e S2. É o primeiro nervo. Depois eu dou uma dicasinha para você saber quais são o primeiro e o segundo nervo, tá certo? Vamos agora pegar os verdes, ó. Os verdes. Você tem lá o nervo fibular comum. Tá ali ele, ó. Você tá vendo que aqui naquele anel preto eles se juntam. Mas eles são separados. Eles ficam. Ele não formam um nervo. Ele forma uma descida dupla com os dois nervos envolvidos por uma fáscia. Tá certo? Aí você tem agora, ó, o L4, vai seguindo o verdinho. Vai seguindo o verdinho. Você tem o L4, você tem o L5, você tem o S1, você tem o S2 e o S3. E você observa que eles vêm separados e aqui naquele círculo eles vão se juntar. E aí você tem um nervo tibial. Certo? Você tem um nervo tibial. Nesse momento que os dois ficam mais próximos, eles não vão fazer só um nervo, certo? Não seria, por exemplo, como o rio Amazonas, que vem os afluentes e formam só um rio. Não é assim. É como se fossem dois rios que vão correr paralelo em águas diferentes. Tem lá, né? O Solimões e o Rio Negro, que não se misturam. Então, pensa assim. Então, os dois ali. Você tem o Solimões, encontro das águas. Pronto. Aí, quando eles se aproximam, vocês estão vendo que as raízes nervosas têm raízes nervosas comum. Você tem a divisão anterior e a divisão posterior. É só a posição dos nervos. Eles se juntam. Então, você tem o nervo ali, ó. E o nervo verdinho e o nervo amarelinho. E aí eles vão formar o nervo ciático ou isquiático. Quando a gente tem uma ciatalgia, então vocês estão observando aí, ó, que você tem ali, ó, nervo ciático. Olha só, nervo ciático, mas pelo desenhozinho ele está descendo até o pé. Então, por que esse nervo ciático agora está descendo até o pé? Se o nervo ciático, quando a gente fala, ele termina na coxa, tá certo? Todo mundo fala, o nervo ciático termina na coxa. E por que esse nervo aí está tão longo? Você está procurando ali a área de dor, ó. Então, quando a gente fala de uma dor ciática, nós estamos falando dos dois trajetos, não apenas do nervo ciático em si. Então, a primeira correção que a gente tem que fazer é que a ciatalgia, o nome ciatalgia, pelo próprio desenho que eu olhei várias figuras, eles colocavam sempre a dor ciática indo até o pé. A dor ciática indo até o pé. Então, para ir até o pé, tem que ter um nervo que comece lá na coluna e vá descer até o pé. E esse nervo não é o ciático. São os dois nervos, o nervo fibular e o nervo tibial. Ok? Então, quando a gente tem assim vamos dizer, uma relação, você faz sempre que a causa lá da ciatalgia, duas causas que estão bem comuns, que seria ou uma hérnia de disco, lá na raiz nervosa, ou a grande conhecida síndrome do piriforme. Geralmente, estatisticamente, dentro dos trabalhos científicos, falam muito que as duas causas principais da dor ciática seria exatamente uma hérnia de disco e a síndrome do piriforme.
certo? Então, eu vou colocar aqui dois casos clínicos, para que a gente possa discutir. A sua opinião é importante. Então, vamos lá. Primeiro caso clínico. É um paciente que apresenta uma dor irradiada na região posterior da coxa. E ele trouxe uma ressonância magnética para você, aonde mostra uma hérnia de disco entre L2 e L3. E ele vem sentindo dor ao nível da região posterior da coxa. Que a gente viu aqui, ó, que é a área exatamente, a área, vamos colocar, né, do nervo ciático, aquela junção entre o tibial e o fibular. Então ele veio com essa ressonância, mostrou para vocês, tem as setinhas aí, que ele tem aí uma hérnia de disco e está apresentando muita dor. Quando você examinou a ressonância magnética, você viu que existia aí uma hérnia de disco entre L2 e L3. E ele está sentindo muita dor na região posterior da coxa, impossibilitando, inclusive, as suas atividades ocupacionais. Pergunto, qual seria, então, a sua conduta terapêutica? Já com o dado da imagem e o dado clínico somatório, o somatório da avaliação clínica, anamnese, exame físico, tudo isso, e a ressonância magnética. Você teria uma conduta conservadora ou você indicaria cirurgia para esse paciente? Não tem nenhuma relação a dor do paciente com a imagem, certo? Não existe nenhuma relação clínica entre a clínica e a imagem, certo? Vocês observam duas coisas antagônicas, certo? Duas coisas antagônicas. Primeiro, a queixa de dor do paciente é na região posterior e a hérnia é entre L2 e L3. Para que existisse uma correspondência, entre a clínica e a imagem, essa hérnia deveria ser a partir de L4, certo? Nesse caso aí, pela imagem, se ele sentisse realmente uma dor, seria no território do nervo femoral, certo? Seria no território do nervo obturatório, seria no território do nervo cutâneo lateral da coxa, certo? Nas raízes do nervo femoral. Então, muitas vezes, né, a gente tem que examinar se a imagem está correspondente à clínica. Então, primeira dica, importante que você saiba raízes nervosas. Então, anota aí, importante que eu saiba raízes nervosas. Vamos lá para outra situação. Primeiro, eu peguei a primeira situação, que seria exatamente aquela situação onde a gente tinha uma hérnia de disco. Então, as hérnias de disco, né, apresentadas lá a partir de L4, L5, L5, S1, aí poderiam causar dor na região posterior da coxa. E existe uma coisa também muito importante, né, que existe um nervo chamado nervo femoral cutâneo posterior. Nervo femoral cutâneo posterior, que ele desce junto lá com o tibial e com o fibular, e ele é sensitivo. Então, dormência, formigamento na região posterior da coxa não é o ciático, certo? O ciático vai provocar dor pela inflamação neurogênica do nervo. Então, quem faz a parte sensitiva ali da coxa posterior não é o fibular nem o tibial,
certo? Existe um ramo sensitivo chamado nervo femoral cutâneo posterior da coxa, que ele está lá dentro dos raminhos e vem das raízes nervosas, tanto derivada do fibular quanto lá do tibial. Tranquilo? Beleza? Vamos nós agora. Chegou o paciente para você com a famosa síndrome do piriforme. E aí todos nós sabemos, né, que o piriforme pode ser um dos agentes que pode comprimir, né, ali a passagem do nervo esquiático. Beleza. Qual seria então a sua conduta terapêutica? Eu vou sintetizar aqui, geralmente, né, o que é que se faz nessa situação que o paciente tem a síndrome do piriforme. Certo? Vamos ver se vocês concordam mais ou menos se é isso que está prescrito aí no tratamento. Se ele tem a síndrome do piriforme, a primeira coisa que nós vamos identificar é que esse piriforme está em tensão, aumentou a sua tensão. E aumentando a sua tensão, ele faz como se fosse um bloqueio de todas as estruturas, principalmente a parte de vasos que está lá dentro. Então, o seu primeiro objetivo aí seria desativar o ponto gatilho, a inibição do ponto gatilho do piriforme. E aí você vai pegar exatamente aquelas duas referências, né? A região lateral do sacro, o trocânter maior, e vai palpar ali e vai achar o ponto gatilho. Depois de desativado o ponto gatilho, inibição posicional. Depois de desativado o ponto gatilho, você vai continuar com a liberação miofascial. Desatou o nó, vou agora fazer uma liberação miofascial. Beleza. E uma outra conduta para dar funcionalidade ao músculo piriforme, você faz o alongamento do piriforme. Vê se vocês concordam comigo, se geralmente é esse tratamento aí que é realizado. Então você tem lá paciente com ponto gatilho, e esse ponto gatilho, dentro da nossa classificação, nós temos, já convidei vocês lá no nosso canal, aqui do canal do YouTube, tem um vídeo sobre ponto gatilho, né? Ponto gatilho, mobilização neural, tá certo? Então, geralmente esses pontos gatilhos, eles são classificados como ponto gatilhos secundários. Se ele é ponto gatilho secundário, gente, meu povo, meus amigos, minhas amigas, ele não é a causa. Um ponto gatilho só é a sua causa quando ele é estirado bruscamente, quando ele é um ponto gatilho traumático. Certo? Quando ele tem um ponto gatilho traumático. Aí ele é a causa. Mas todos os pontos gatilhos que você encontra e o paciente não relata que estirou bruscamente o músculo dele, você tem duas saídas. Duas saídas. Ou esse ponto gatilho é secundário, é uma adaptação postural e ou articular, ou esse ponto gatilho está sendo bombardeado pela facilitação medular de um problema visceral. Certo? Então, olha a complexidade quando você tem um ponto gatilho. E eu acredito e tenho quase certeza, certo? Tenho quase certeza que todos vocês trazem pontos gatilhos que não é traumático. O paciente não chega lá, eu estirei aqui, estou com um ponto gatilho. Geralmente são aqueles pontos gatilho de trapézio, aquelas coisas todas. Então, renova o convite. Primeira etapa, faça a sua inscrição no meu canal. Canal que está aqui transmitido no YouTube. Você está no Instagram, vai lá no YouTube, certo? Escreve e assiste a aula de ponto gatilho, aí você vai entender. Se todo mundo assistir, eu dou a dica de como você sabe que o ponto gatilho é visceral. Prepara uma aula só sobre ponto gatilho visceral. Mas tem que passar os de 1000 pessoas lá. Vocês estão dando like aí? Onde é que tem as like aqui? Né? Aí no canal do YouTube, né, tem os likezinhos, né? Não tem? Dá um like aí, pessoal que está no YouTube. Vamos voltar. Então, o que é um ponto gatilho secundário? É um ponto que se adapta.
alguma coisa. Entendido? Então, o primeiro passo quando você tem um ponto gatilho é saber se ele está em concentricidade ou se ele está em excentricidade. Primeiro passo. Primeiro passo. Tem um grupo do WhatsApp que é o Tribo da Físio. Pode entrar também lá. Entrem lá. Certo? Então vai lá. Tenho que saber se esse ponto gatilho está em concentricidade ou se ele está em excentricidade. Quando a gente faz uma avaliação global, não é aquela coisa de avaliar o paciente como um todo. É uma avaliação seguindo um roteiro específico do conhecimento, da biomecânica, da fisiologia, tudo isso. Então vamos lá. Como é que eu vou saber que se o piriforme está em concentricidade ou em excentricidade? Quem me dá a dica aí? Como é que eu vou saber se esse piriforme está em concentricidade ou em excentricidade? Porque na hora que eu palpo, não dá para perceber, porque é um músculo profundo. Não dá para perceber se o músculo está em concentricidade ou se está em excentricidade. Então você faz isso, ó. Você faz isso daí, ó. Você vai ver a restrição de movimento do lado da queixa do paciente. Certo? Luísa, palpação, como o piriforme é um músculo profundo, porque tem toda aquela massa glútea em cima, fica muito difícil você fazer a palpação direta do piriforme. A gente não consegue palpar o piriforme, que é um músculo profundo. Piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado da coxa, tudo isso, tá certo? Então a gente vê isso aí, ó. Se eu tenho, né, um aumento, ou seja, o quadril gosta de ir para a rotação interna, ele tem uma liberdade para ir para a rotação interna. Mas quando eu trago ele para a rotação externa, eu sinto restrições. Certo? Esse teste fica melhor do que aquele do piriforme. Aquele do piriforme só para você medir o encurtamento do piriforme. Mas você não vai saber se ele está em concentricidade ou em excentricidade. Você não vai saber. Aquele que você coloca o paciente de barriga para baixo, manda descer a perna, né? Ali tem um encurtamento. Mas ali eu não vou determinar se é concentricidade ou se é excentricidade. Então esse teste aqui é o teste da mobilidade, da restrição da mobilidade. Então você leva ele lá para a rotação interna, ele aceita bem. Logicamente, você faz o primeiro teste do outro lado, né? Você faz o primeiro teste do outro lado, e aí você vê que ele gosta de ir para a rotação interna, mas ele tem uma restrição comparada com o outro lado para a rotação externa. Então, nesse caso, se ele aceita a rotação interna e a ação muscular do piriforme seria a rotação externa do quadril, então aí você já deduz que ele está em excentricidade. Esse músculo está reagindo a alguma coisa que está tentando puxá-lo. E na hora que o piriforme é estirado, logicamente todo mundo conhece aqui, né, as terminações tendinas de Golgi, que ele vai ter uma reação. É como se ele estivesse sendo puxado e ele quer reagir. Então, nesse caso aí, o músculo piriforme, mesmo estando em excentricidade, ele pode fazer uma compressão lá na descida do nervo ciático, tá certo? Se é o contrário agora, esse músculo aceita ir para a rotação externa com facilidade, mas quando você vai para a rotação interna, você sente restrições, você sente como se ele não quisesse ir, tivesse alguma coisa puxando. E aí o que acontece? Ele está em concentricidade, tá certo? Então esse é o primeiro passo. E olha como esse passo é importante. Quando a gente viu ali nas técnicas de tratamento, né, geralmente a gente inibe, faz uma liberação miofascial e depois faz os exercícios de alongamento. Imagine um músculo que está em excentricidade. Ele já está no seu estiramento máximo. Se você ainda estira mais, ele começa a chiar. Ele começa a perder essa capacidade de se defender. Ou seja, você está agindo exatamente com os fatores, né? Com os fatores
estão causando isso daí. Então, primeiro passo, a primeira dica é você observar o posicionamento rotacional do quadril, a restrição que tem. Geralmente, quando tem uma restrição, essa restrição vai fazer uma resistência ao movimento contrário, ao movimento que ele não gosta. E daí a gente tem a chamada disfunção. Então, agora, a gente tem que partir para o ponto 2. Então, vai lá. Se está em concentricidade ou está em excentricidade, ele está reagindo a alguma outra região. Então, existe um mapa, que é um mapa de você observar as causas ascendentes e descendentes a partir do ponto gatilho. Então, ali, se você classificou ele como um ponto gatilho e geralmente é secundário, não é primário. Geralmente não é primário. Dificilmente vai ser primário. Então, você tem que ver, a partir do ponto gatilho, a partir das rotações do quadril, causas descendentes e causas ascendentes. E é fácil de você investigar isso. Eu vou dar, vamos dizer assim, um mapa das mais lógicas. Então, você vai olhar por que esse quadril está em rotação interna? Ou por que esse quadril está em rotação externa? Então, você vai ter causas ascendentes do quadril para baixo, ou causas, descendentes do quadril para baixo, ou causas ascendentes do quadril para cima. Então, vamos lá para as causas descendentes. Olhando para o quadril. Por que esse quadril está em rotação externa? E daí fez com que o piriforme fizesse uma contração do tipo concêntrica para manter o quadril lá atrás. Então vamos lá. Partindo da extremidade mais distal do quadril, descendente, você tem aí um problema no calcâneo, ou seja, calcâneo varo. Vamos fazer agora uma prática. Todo mundo em pé, não estou vendo vocês aqui, mas se vocês ficarem em pé, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Certo? Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, coloca o teu calcâneo em varo. Na hora que você faz esse calcâneo em varo, você observa que o teu quadril, ele roda externamente. Ou seja, o quadril é uma adaptação para ficar confortável a um calcânio que está fixo em varo. E isso leva a um pé supinado. Então, calcânio varo vai levar a um pé supinado. Então, como é que eu vou saber? Você viu que o quadril ele tem restrições. Ele não está fixo. Você vai lá no calcânio e vai fazer o teste de mobilidade do calcânio. E você vai observar que existe uma fixação do calcânio. Ele não aceita fazer o valgo. Então, ele é que está desencadeando todo esse processo que está levando ao piriforme fazer uma concentricidade e uma possibilidade de estar comprimindo aí o nervo ciático. Ok? Então, não adianta liberar o ponto, depois fazer a mobilização neural, porque isso vai voltar novamente. É bom que você faça essa investigação. Deu certo? Subindo, nós temos o segundo segmento, que eu posso ter um joelho que está travado em rotação externa. A pessoa estava jogando lá, fixou o pé no chão, e aí fez uma rotação. E aí o que foi que aconteceu? Tíbiazinha fez uma pequena rotação e ficou em rotação externa, dando a impressão que aquele joelho tem um varo, mas o que ele tem realmente é uma rotação externa. Isso ocorre muito nos movimentos rotacionais
em cadeia cinética fechada. Entendido aí? Nós fomos buscar a causa de uma maneira descendente. Então, se para a rotação externa do quadril foi feito isso, então olha só, vamos agora para a rotação interna. Na rotação interna, vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Eu vou ter agora como se fosse a queda do arco longitudinal interno. Então, eu posso ter uma lesão classificada na osteopatia do navicular inferior. Então, quando eu tenho, o meu ângulo de força jogado mais sobre o navicular, ele tende a desabar. Ou mesmo ele desabou na hora do entorse e não foi corrigido. Ou o paciente deu um salto e na hora da absorção, toda ação tem uma reação, um navicular inferior. Ou eu tenho uma fraqueza do músculo tibial posterior, que é quem mantém o navicular lá em cima. E isso vai me fazer um pé pronado. Um pé pronado. Fiquem em pé novamente e coloquem um pé pronado, aquela pessoa que pisa com a parte mais interna do pé. Você observa que imediatamente, para não ficar desconfortável, o teu quadril vai procurar uma posição adaptativa. E aí ele vai fazer exatamente a rotação interna. E isso vai fazer com que o piriforme estire e tente lutar contra essa rotação interna que fica fazendo o seu estiramento de maneira excêntrica. E aí, da mesma maneira, vamos subir. Estava lá o cara que diz que joga bola, e aí foi fazer lá, pisar em cima da bola, A moda agora é ficar em cima da bola. Ficou lá em cima da bola, desequilibrou, e aí fez uma rotação interna, A tíbia rodou internamente e travou. E aí, possivelmente, esse paciente vai fixar em rotação interna. Para saber se a tíbia está em rotação interna ou rotação externa, é fácil também. Quando o joelho está fixo em rotação externa, você vai ter uma diminuição dos últimos graus da flexão do joelho. Então, se ele está fixo em rotação externa, ele vai ter, certo, uma dificuldade, uma restrição dos últimos graus de flexão do joelho. Porque quando você flexiona o joelho, os últimos graus são feitos pela tíbia que roda, certo? Embaixo ou em cima, como você queira ver, do côndilo medial, que é mais baixo em relação ao côndilo lateral, mas é mais comprido posteriormente. E a mesma coisa ocorre ao contrário. Você pede o paciente para fazer a extensão e você vê que nos últimos graus tem um travamentozinho, porque o joelho dele está em rotação interna. Causas ascendentes. Eu vou olhar agora o quadril, olhar a vizinhança do quadril. Quem é a primeira estrutura mais vizinho do quadril? O ilíaco. O ilíaco, eu vejo o ilíaco, porque o quadril, a cabeça do fêmur, está dentro do acetábulo. E o acetábulo faz parte da junção dos três ossos do ilíaco, ou pelve. Certo? Aí o que acontece? Quem é o vizinho do ilíaco? O sacro. Então a primeira coisa que a gente vai procurar é no próprio condomínio aonde o quadril mora. Certo? Nós vamos procurar ali no condomínio aonde o quadril mora. E aí nós temos o quê? Lembrando que disfunção é só de um lado, tá certo? Se o cara teve dois ilíacos anteriorizados, aí é postural. Mas se ele tem um ilíaco que travou em anterioridade, aí é disfunção. Então, rotação externa do quadril. O quadril, como ele mora de favor lá no acetábulo, para onde o acetábulo vai, como é a casinha dele, ele tem que ir. E aí, na rotação externa do quadril, eu tenho um ilíaco em posterior. Novamente, se você quer sentir no teu corpo, joga o teu ilíaco para trás, coloca assim. Você sente que para ficar confortável, o quadril
quadril, coxa femoral, faz uma rotação externa, ok? E o ilíaco está muito ligado com o sacro. Então, se eu tiver um sacro em contranutação, meu quadril, para ficar confortável, vai ter que rodar externamente. Certo? Então, ilíaco e sacro são os grandes influenciadores ascendentes de uma adaptação do quadril e, portanto, como são movimentos rotacionais, nesse caso aí, eu vou ter uma concentricidade do músculo piriforme. Já penso o contrário. Beleza. Na rotação interna do quadril, isso é porque o ilíaco fez uma anterioridade daquele lado da dor do paciente, daquele lado da sintomatologia da ciática. Quando ele faz uma rotação interna, certo? Ele pode ser feita, essa rotação interna, por um ilíaco em anterior. E o ilíaco em anterior, ele vai fazer um sacro em nutação. Então, primeira investigação que você faz são em áreas correlatas dentro da biomecânica articular que podem mudar o posicionamento do quadril, causando uma fixação secundária e não uma fixação primária.